Oi, eu e a Giovana, do terceiro B, vamos explicar sobre o impulso e a quantidade de movimento. O impulso e a quantidade de movimento, ambos são grandezas vetoriais, ou seja, eles possuem módulo, direção e sentido. E aqui a gente tem essas fórmulas. A primeira fórmula, ela só pode ser usada se a força for constante. E aí vai ser impulso igual a força vezes a variação de tempo. Depois, essa fórmula aqui só pode ser usada para encontrar o impulso em gráficos, que vai ser igual a impulso igual a força vezes a variação de tempo dividido por 2. E a fórmula que é igual o impulso igual a variação da quantidade de movimento. Aqui um exercício para a gente colocar em prática para entender melhor como funciona essas fórmulas. Um jogador dá um chute em uma bola, aplicando-lhe uma força de intensidade 7 vezes 10 ao quadrado newtons, em 0,1 segundos, que vai ser nosso tempo, em direção ao gol. E o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute. Determine a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola. Então, a gente vai usar a fórmula impulso igual a força vezes variação de tempo. Impulso é igual a 7 vezes 10 ao quadrado, que é a nossa força, vezes 0,1, que é o nosso tempo. O 7 vezes o 0,1 vai dar 0,7 vezes 10 ao quadrado. E aqui, 0,7 vezes 10 ao quadrado vai dar 70 newtons vezes segundo. Exercício 2. Com base no gráfico, determine o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5. Então, aqui, observando o gráfico, a gente percebe que a força, que está em Newton, possui duas forças. Ele inicia no 40 e termina no 90. E os segundos, a gente vai usar o 5. Aqui a gente vai usar a fórmula impulso igual a força vezes tempo dividido por 2. Impulso igual a força 1 mais força 2, que vai ser 40 mais 90, vezes 5, que é o nosso tempo, dividido por 2 da fórmula. Impulso vai ser igual a 130, que é 40 mais 90, vezes 5, dividido por 2. 130 vezes 5 vai ser igual a 650. 650 dividido por 2 vai dar 325 newtons vezes segundo. Exercício 3. Determine o impulso do objeto a seguir. E ele dá pra gente que a variação de tempo é igual a 10 segundos. Então, aqui a gente tem um objeto que ele está sofrendo duas forças. A força 1 de 5 newtons e a força 2 de 3 newtons. Aqui a gente vai usar a fórmula impulso igual a força vezes a variação de tempo. Então, primeiro a gente vai descobrir a força de cada um dos dois. Então, a força 1 vai ser 5, que é a força 1, vezes 10, que vai dar 50 segundos. A força 2 vai ser o impulso, né? A força 2 vai ser 3 vezes 10, que vai dar 30 segundos. E aí, para a gente descobrir o impulso do objeto, o impulso total, vai fazer 50 menos 30, que vai dar 20 newtons por segundo. Exercício 4. Um corpo de massa 5 kg estava se movendo com a velocidade inicial de 4 metros por segundo e passou a se mover a 10 metros por segundo. Então, aqui o mesmo objeto continua com a mesma massa, tem 5 kg. O que mudou foi a velocidade dele, que passou de 4 para 10. E aí ele quer que a gente determine o impulso. Aqui a gente vai usar a fórmula impulso igual a quantidade de movimento. Impulso é igual a massa vezes a velocidade final, que é 10, menos a massa vezes a velocidade inicial. Então, vai ser impulso igual a 5
vezes 10 menos 5 vezes 4. 5 vezes 10 vai dar 20 e 5 vezes 4 vai... 5 vezes 10 vai dar 50 e 5 vezes 4 vai dar 20. Impulso vai ser igual a 30 quilos vezes metro por segundo. Oi, dando continuidade no que a Ellen falou, eu vou explicar agora sobre a quantidade de movimento, que é uma propriedade da física relacionada aos movimentos dos corpos. E recapitulando o que a Ellen disse lá atrás, o impulso e a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. A primeira fórmula que vai ser utilizada ela vai ser usada em colisões e transferência de movimento, que vai ser Q igual a M, que é massa, vezes V, velocidade. E a segunda fórmula é quando dois objetos se chocam, que vai ser quantidade inicial igual a quantidade final. Colocando tudo isso em prática, vamos fazer um exercício. O primeiro exercício a ser feito: determine a quantidade de movimento do objeto a seguir, sabendo que sua massa é de 2 kg e a velocidade de 10 metros por segundo. Colocando tudo isso na fórmula, aplicando na fórmula, vai ficar Q igual a 2, que é a massa, vezes 10, que é a velocidade. Q é igual a 20 kg vezes metros por segundo. Agora, o segundo exercício. Determine a quantidade de movimento do objeto a seguir, sabendo que sua massa é de 2 gramas e a velocidade de 72 km por hora. Lembrando que no Sistema Internacional não é permitido gramas e nem quilômetros por hora, então temos que transformar. Pego o 72, divide ele por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo, e a grama, o 2, vai dividir por 1000, que vai dar 0,002 quilos. Aplicando tudo isso na fórmula, vai ficar Q é igual a massa de 0,002 vezes a velocidade, que é 20. Fazendo a conta, vai ficar Q igual a 0,04 quilos vezes metros por segundo. O último exercício agora. Um objeto de 2 kg e a velocidade de 4 metros por segundo colide com outro objeto de 1 kg e velocidade de 2 metros por segundo, que se move em direção a ele. Após a colisão, os dois passam a se mover na mesma direção. Calcule a velocidade entre eles após a colisão. Então, tá aqui o primeiro objeto com velocidade de 4 metros por segundo e o segundo objeto com velocidade de menos 2 metros por segundo. Lembrando que a velocidade é negativa porque a setinha está para a esquerda. E aqui, eles juntos, quando se colidiram, e a massa deles vai passar a ser 3 quilos. Aplicando na fórmula, vai ficar massa 1, que é 2, vezes a velocidade 1, que é 4, mais massa 2, que é 1, vezes a velocidade 2, que é menos 2, igual a 3 vezes velocidade final. Fazendo isso, 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1 vezes menos 2 é igual a menos 2, igual a 3 vezes velocidade final. 8 menos 2 vai ser igual a 6, igual a 3 vezes velocidade final. Velocidade final é igual a 6 dividido por 3, velocidade final é igual a 2 metros por segundo. Essa foi a nossa aula, espero que gostem.